começando com a formação aí das convidadas. Professora, conta um pouquinho onde que a senhora se formou, como que foi a formação, por que que escolheu o otorrino? Então vamos lá. Eu sempre quis medicina, nunca tive dúvida de que era a medicina que eu queria. Claro que eu achava que ia ser uma neurocirurgiã, cirurgia do trauma, né? A gente tem essas fantasias. E durante a minha formação na Santa Casa de São Paulo, eu fui me encantando pelo otorrino, porque é uma área que tem neurologia, eu sempre amei neurologia, tem cirurgia, eu amo operar, tem criança, tem idoso, tem adulto, então eu me encantei pela área. Fiz residência na Universidade de São Paulo, onde eu estou até hoje, no Hospital das Clínicas, e aí fui fazer foniatria. E aí que é a grande interrogação, né? O que que é isso? O que que é Exato. foniatria? Então, a foniatria é uma área de atuação dentro da otorrino que cuida dos distúrbios de aprendizagem e de comunicação de criança, adultos e idosos. Então, depois que a gente termina a residência, a gente faz 1 ou 2 anos de formação em foniatria. Que legal. E é exatamente uma das perguntas mesmo, porque a foniatria não é uma área, acho que tão conhecida por nós médicos, né? Exatamente. Acho que pelos otorrinos sim, mas na nossa Uhum. formação lógico que a gente conhece, porque a gente faz ambulatório com a professora Sulene. Mas o pessoal acaba confundindo muito com a fonoaudiologia, né? Isso. Rola essa confusão, né? E Brenda, e você, como que foi a formação? Onde você se formou? A Brenda é Bom, da casa eu sou também. da casa, eu sou da região, na verdade, né? Então, eu sou aqui do interior de São Paulo, de Socorro, né? Nasci, fui criada lá. E aí, eu fiz a faculdade, a graduação de medicina aqui em Bragança, na Universidade de São Francisco, como vocês. Sim. E logo que eu terminei, né, o 6º ano, eu já entrei na residência também aqui, né? No Hospital Universitário São Francisco. Depois dos 3 anos de pediatria, aí eu já comecei a clinicar ali, né? E atender a criançada no consultório. E assim, eu sempre quis ser médica, não tenho médicos na família, fui a primeira médica. E eu sempre quis trabalhar com a pediatria. Professora, vamos começar com foniatria, desvendando um pouco dessa foniatria, né? Por que que é tão importante a criança ouvir bem desde os primeiros dias? Então, a audição é o principal canal pelo qual a gente recebe as informações do mundo. Quando a gente pensa com palavras. E como que a gente aprende essas palavras? Escutando. Ouvir é tão importante que os bebês já escutam dentro do útero da mãe, a partir da 29ª semana. Eles reconhecem as vozes que eles escutaram no útero. Então, para o desenvolvimento intelectual, cognitivo e psíquico, qual que é a fala mais importante? É essa que eu estou fazendo com você? Não, é o que eu estou fazendo dentro da minha cabeça. A linguagem interna. Então, até a estrutura psíquica da criança. Então, mas será que se a criança que não escuta, ela também vai ter problema psíquico? Se ela tiver uma linguagem, não. Então, não é só audição. A gente tem as línguas gestuais, então a língua brasileira de sinais. Se a criança que não escuta, desde pequenininha, ela tiver acesso a essa língua, o desenvolvimento dela vai ser super adequado. Mas a nossa sociedade é oral. Então, a gente precisa garantir que a maioria das crianças escute bem. E aí tem as triagens, o teste da orelhinha, que a gente pode comentar daqui a pouco. Então aquela história de conversar com a criança na barriga não é mito, é bom, é importante. Não, é Legal. importante. Já vai criando laços, Claro. né? Ele não entende o significado Sim. da palavra, mas o ritmo. Se você pegar um bebezinho e falar com ele bravo, ele faz carinha de choro. Se você falar com ele sorrindo, ele sorri também. Então, pela entonação, pelo ritmo, ele até percebe a emoção. Então, é muito importante escutar bem. Legal, e a senhora Legal. falou desse teste da orelhinha. Brenda, vocês fazem bastante. É o pediatra que faz o teste da orelhinha? Não somos nós que fazemos. Então, existe, né, essa triagem neonatal auditiva, né, que está ali dentro, né, de uma série de testes neonatais, pelos quais o bebê tem de passar logo ao nascimento, mas não é a gente que faz, né, Solene? Não. Quem normalmente faz é o profissional da fono, né, da Isso, fonoaudiologia. fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo. E, assim, o ideal seria que o bebê já saísse da maternidade com esse teste, né? E acaba não sendo a realidade em todos os lugares, né? Mas até os 30 dias de vida, né? A gente recomenda que esse teste já tenha sido aí realizado, né? E por que que é tão importante, professora, fazer esse teste da orelhinha? Então, vamos lá. Já existe lei federal
Então, o teste teria que ser realizado, né? E por que que a gente faz logo na maternidade? Para a gente não perder esse bebê. Porque daí, às vezes, a mãe vai para casa com a rotina, os cuidados, acaba não voltando para fazer o teste, né? Só que uma coisa que eu falo muito na minha aula para os alunos, e eu queria aproveitar aqui para falar. Vamos entender o que que é uma triagem. Qualquer teste de triagem não é diagnóstico. Quando eu faço uma triagem, vou falar aqui da audição, que é da minha área, se o bebê passou na triagem, eu não estou dizendo que a audição dele eu garanto que é normal. Se ele falhou na triagem, eu não estou dizendo que ele não escuta. Quando a gente falha num teste de triagem, significa eu preciso avaliar melhor esse bebê ou essa criança, porque ele tem maior risco de ter o problema para o qual ele foi triado. Se ele passou na triagem, não quer dizer que ele não tenha nenhum problema, quer dizer, ele tem um baixo risco de ter o problema. Vai para casa, está desenvolvendo bem, ok. Por que que eu falo isso? Porque daí chega lá no consultório da Brenda, ela está atendendo a criança com 2 anos de idade e não está falando. E aí a mãe ou a Brenda, que não assistiu a minha aula lá na faculdade, né? Brincadeira, Brenda, fala assim, ó. Ah, fica tranquilo, ele escuta. Naquele exame da audição, quando nasceu, ele passou. Gente, esquece. A triagem, ela só serve para eu, naquele momento, falar: mãe, vai para casa, acompanha, tá tudo bem. Olha, temos um sinal de alerta, vamos para o especialista, para o otorrino, para investigar. Muita coisa acontece até os 2 anos de idade. Ele realmente podia escutar quando nasceu e ter uma perda genética tardia, ter tido uma infecção. Isso precisa ficar muito claro, porque isso tem atrasado o diagnóstico, porque as pessoas acham que passou lá no dia que nasceu na triagem, a audição está garantida. E eu acho que é legal essa alerta para os pediatras, porque os pais às vezes vêm com essa preocupação, né? E quando o pediatra tranquiliza, sem fazer nenhuma avaliação do especialista ali, porque quem vai conviver com a criança todo dia são os pais, né? Então eles entendem, ó, às vezes, ó, tive mais filho, não parece estar normal, né? E quando ele reprova no teste, no teste da orelhinha, ele tem que fazer algum outro exame, ele vai passar por um otorrino daí. Sim, então vamos lá. O primeiro teste é feito ali nas primeiras 48 horas. Só que quando ele é feito ali nas primeiras 48 horas, às vezes aquele líquido amniótico ainda está lá dentro da orelha, não foi reabsorvido. Então pode falhar por isso, por estar com o líquido na orelha. Então, quando a gente faz o teste bem precoce, eu tenho uma chance de falha, não por uma perda de audição. Puxa, Sulene, mas então por que você faz ali no dia que nasce? Para deixar todo mundo estressado? Não, para eu não perder os bebês. Porque se falhar, a mãe já fica mais preocupada e ela volta. Então, assim, falhou no teste, ele vai fazer um reteste. A primeira coisa, ninguém precisa surtar, ninguém precisa ficar preocupado. Vai ser marcado um reteste que a gente espera que seja nos primeiros 30 dias. Falhou no reteste, aí tem que passar para o otorrino. Que aí vamos ver por que falhou. Às vezes é uma rolha de cera, às vezes tem uma malformação. Então, aí sim, quando falhar no segundo. E aí, gente, é segundo, tá? Não é para fazer o terceiro, o quarto, que também a gente pega, às vezes, umas coisas assim. Fez 4 testes da orelhinha. Curva de teste. Perde-se um tempo ali, né? Para uma intervenção, perde tempo, né? Sim. E para uma criança falar bem, assim, o que a gente precisa para essa criança? Vamos lá. Para a gente falar, primeiro, a gente precisa escutar. Então, a gente está ali triando. Eu preciso ter capacidade de movimentar os meus órgãos fonoarticulatórios. Então, a gente tem as apraxias de fala ou mesmo as disartrias que podem atrapalhar. Eu preciso ter um cérebro com uma inteligência suficiente para eu ver significado nisso que aí vocês estão falando. E aí eu quero falar também. Eu preciso ter emoção. Aquela pessoa que fala comigo quando eu sou pequenininha, eu tenho que achar ela muito legal. E eu quero imitar ela, eu quero ser que nem ela. Então, a gente precisa de cérebro, articulação, audição, visão. Olha que engraçado. O bebê que não enxerga bem pode não falar direito. Imagina se eu chego para você aqui, você não fala português. Eu falo para você, maçã. Você olha para mim e fala, maçã.
Eu tenho que pegar a maçã, mostrar para você. Aí o bebê pega a maçã, morde a maçã, joga a maçã no chão. Isso a gente chama de integração perceptual. Aí ele vai ter o significado da palavra maçã na cabeça dele. Quando eu tenho significado na minha cabeça, eu posso conversar com você sobre maçã sem ter a maçã aqui. Isso é o grau mais alto de simbolismo que a gente tem. Então, eu preciso criar a minha linguagem interna. Eu posso conversar com você de vários assuntos sem precisar ter a coisa aqui presente. Isso é linguagem interna. Mas ela precisa aprender primeiro que aquilo é uma maçã. Primeiro é o concreto, ela vai experimentar. Por isso que a gente precisa deixar o bebê pegar, morder, jogar, né? A gente fala, o bebê pega e joga no chão. A gente cata, ele joga no chão. A gente fala, pô, tá de sacanagem com a minha cara? Não. Ele tá vendo que aquilo cai, que faz barulho, que ele volta. Né? Não tá te sacaneando, né? A gente às vezes fala, não, tira desse aqui menino que ele tá jogando no chão. Criança, é muita coisa envolvida para poder falar, então. É muito mais do que a gente às vezes pensa, né? E se alguma delas não tá indo bem, né? Exato. E aí, quando a criança, como que você vai saber se esse atraso de fala é realmente algum problema? Às vezes passou no teste da orelhinha, ou é só uma preguiça? Adoro que é o que fala, né? Essa frase. Tá essa preguiçoso. Frase, né? A gente não combinou, mas essa eu amo. Olha, eu prometi um prêmio de 10 mil reais para quem me trouxer o Cid da preguiça. Cid da Verdade. preguiça. Alguém achou Cid preguiça? Ai, a criança não tá andando porque ela é Porque tem preguiçosa. preguiça. Ai, ela não fala porque ela é preguiçosa. Ai, ela não come. Criança Gente, não tem preguiça. não é? Não tem Ninguém atrasa marcos do desenvolvimento porque é preguiçoso, tá? Existe sim as crianças que... Porque a gente tem aquela curva da normalidade, né? Então, Sim. eu tenho crianças que falam muito mais cedo do que a média e as que vão falar mais tarde. E tudo bem. Só que para eu dizer essa criança é um late talk, um falante tardio, eu vou ficar esperando, porque eu só vou saber disso quando, lá com 2 anos e meio, ela dispara falar e tudo bem, e foi bem. E se ela não dispara, né? Eu Vai não esperar? posso esperar. Então, assim, eu tenho que ter certeza que ela atinge todos os marcos do desenvolvimento. Então, falando assim, quais são esses marcos? O que os pais, os pediatras, precisam olhar? O bebezinho pequeno, ele vocaliza. Ele dá aqueles gritinhos, ele vocaliza. Ao redor de 9, 10 meses, ele começa a balbuciar, que são as repetições das sílabas, né? E aí o bebê faz assim, ó, mamã. Será que ele tá falando mamãe? Não, ele juntou os lábios e saiu mamã. Só que aí a Brenda tá com o bebezinho dela no colo, ela tem uma cara fofa, acho que o bebê dela vai ser lindo. E o bebê olha e faz mamãe, ela falou mamãe, ela vem, abraça, beija o bebê. Pô, esse negócio é legal, hein? Reforço positivo para aquele cérebro, né? Se o bebê fizer mamãe e tá lá no berço, ninguém tá olhando para ele, não vai virar mãe. Então, isso é psíquico. Eu preciso de alguém que atribua significado para o que a criança está falando. Então, crianças, às vezes, em situação de vulnerabilidade, que estão, às vezes, institucionalizadas, podem ter atraso, porque não tem esse outro que signifique. Eu já até perdi a sua pergunta. Da preguiça. Da preguiça. Os marcos, né? Os marcos. Balbucia. Com até 1 ano e 3 meses, ela tem que estar falando palavrinhas, e isso tem que ir aumentando. Aos 2 anos, ela já junta 2 palavrinhas, que é água, da bola, papai bobo, enfim. Aos 3 anos, ela está falando tudo. Ela pode falar, tem algumas alterações articulatórias, trocar algumas letras, ela não consegue falar branco, ela fala banco, mas ela consegue te contar o que aconteceu na escola. O que a gente fala? O estranho, o balconista da padaria entende o que a criança fala. Então eu posso esperar até os 3 anos para ela estar falando? Não. A qualquer momento que ela atrasa esses marcos, eu já tenho que verificar. Porque ela só vai estar falando tudo aos 3 anos se tudo isso aconteceu. Né? E enxergar o que eu falei. Ela tem que ver, a criança não enxerga, não consegue aprender. Olha quanta coisa. Fala foniatria, eu brinco, os residentes acham super difícil a foniatria, né? Porque não é uma coisa tão objetiva como fazer uma tomografia, uma ressonância. Fazer um diagnóstico por um exame. É um diagnóstico clínico e a gente tem que ter muita experiência, né?
e muita interdisciplinaridade. A gente trabalha direto com o neurologista, com o psiquiatra, com o fonoaudiólogo, com o neuropsicólogo, né? Então, essa é uma área fascinante. Foi perguntado, quando o bebê não passa 2 vezes no teste da orelhinha, ele vai com o otorrino e tem que fazer qual exame? Tem algum outro exame já segundo que tem que fazer? Então, aí ele vai fazer os exames diagnósticos. Aí a gente parte realmente para os exames que vão nos dizer se esse bebê escuta ou não, né? Quando é bebê, a gente faz exames que a gente chama eletrofisiológicos. Porque o bebê não tem como a gente pôr na cabine, pôr o fone e tá escutando. Porque esse é o melhor exame, tá? O melhor é esse. Porque eu sei que chegou no cérebro, eu reconheci que é som e eu te digo, estou escutando. Mas não tem jeito. A gente faz exames eletrofisiológicos conhecidos como BERA, em português PEAT, mas a gente chama de BERA. E aí, se realmente ele não escuta, ele tem uma perda, que pode ter graus variados, a gente já começa a reabilitação. O que a lei fala? Que até o 6º mês, o diagnóstico tem que estar concluído e o bebê já estar usando o aparelho, se for o caso, tá? Então, ele vai para o otorrino para fechar o diagnóstico. Ah, legal. Muito bom. E para os pais, por exemplo, ele passou no teste da orelhinha, está desenvolvendo, mas não balbuciou quando devia, não falou aquela primeira mamãe, papai quando devia. Que horas que ele tem que procurar ajuda e quem ele deve procurar ali primeiro? Ele já vai direto no otorrino, se ele já percebe isso? Como que é? Eu acho que sempre as questões devem ser discutidas com o pediatra. Exatamente. Né? O que a gente espera é que esse pediatra esteja preparado para não falar para a mãe, estou procurando pelo em ovo. Porque às vezes a criança é muito esperta em outros aspectos. Tem criança até que tem uma perda de audição importante e a gente demora para perceber porque ela é muito inteligente, então ela se vale de outros recursos ali para entender o ambiente. Então, a primeira coisa é o pediatra. Aí o pediatra realmente vai verificar se há atraso ou se ele está dentro da variação que pode ser esperada. E aí o pediatra vai conduzir esse diagnóstico, né? Eu sou da formação de que a gente sempre tem que avaliar as entradas sensoriais, tá? Porque o cérebro, ele trabalha com o sinal que ele recebe. Se ele recebe um sinal ruim, abafado, distorcido, seja visual ou auditivo, ele vai trabalhar mal. Aqui a gente não está com microfone, né? Explicaram para a gente como que a gente devia se posicionar, a câmera. Então, imaginem que as pessoas que estão assistindo a gente são o cérebro. Se a gente não tiver um microfone legal, uma imagem legal, eles vão talvez entender errado o que a gente está falando, vão perder informação. Então, é fundamental avaliar audição e visão, tá? Mas eu já sei que esse bebê tem um problema de neurodesenvolvimento. Ele já nasceu com uma síndrome, uma trissomia do 21, né? Então, isso não justifica que ele está atrasado? Ok, a gente sabe que esses transtornos de neurodesenvolvimento vão causar atraso. Mas você já imaginou se ainda ele estiver escutando mal e estiver enxergando mal? Então, eu digo, o bebê que tem um comprometimento, ele tem menos recursos para lidar com essa entrada ruim. Se eu tenho um cérebro muito bom e a minha entrada está ruim, eu dou um jeito. Só que se eu tenho um cérebro que já tem uma dificuldade e a minha entrada é muito ruim, aí danou-se. Aí está feito o estrago. Então, toda criança precisa ser avaliada, mas os bebês que já têm algum outro transtorno, algum outro problema, têm que ser olhados com muito mais carinho e cuidado. Exato. Isso é um cuidado que a gente tem que ter como pediatra, enfim, porque muitas vezes a gente define aquele diagnóstico, o autismo, por exemplo, e aí esquece. E aquela criança tem um grande atraso de fala, um transtorno de linguagem tremendo, que tá ali em terapia e não tá evoluindo, e a gente às vezes esqueceu de olhar para esse lado, porque as coisas podem coexistir, né? Não é porque ela tem autismo que ela não pode ter um comprometimento auditivo, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que essas coisas podem existir ao mesmo tempo naquela criança, realmente, né? Se a criança chora muito, um bebê, né? Não fala. Ele pode não estar ouvindo direito se chora mais que o comum? Tem essa... Olha, geralmente a gente repete o som quando a gente escuta. Na verdade, é o contrário. O bebê vai gritar mais, vocalizar mais quando ele escuta e aquilo realimenta o que ele está fazendo. Um bebê que chora muito, ele tem algum desconforto.
né? Então, a gente precisa buscar qual é esse desconforto. Eu vou falar das patologias da minha área, da otorrino, que são o refluxo. Então, o bebezinho às vezes está com refluxo, ou um quadro também que é pouco, que passa às vezes mal diagnosticado, que é otite média secretora, que é um líquido na orelha média, que vai dar uma pressão, né? Então, o bebê que não escuta, ele tende a diminuir a vocalização. Entendi. A gente falou do balbucio, né? Do mamã, papá, quando é papá, né? Os pais falam, falou papai primeiro, enfim, né? O bebê surdo balbucia. Ele junta os lábios e solta o som. Só que ele balbucia e para. Porque ele juntou o lábio, saiu o som, ele não percebeu que saiu o som. Ele fez pá, 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 ele não escutou pá, 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 ele não continua. Papá não vira papai, não vira papinha, não vira panela, tá? Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que perguntar. Ele balbuciou e parou? Isso é um sinal que ele pode não estar escutando bem. Tá. Quer falar? E para aquelas crianças mais velhas, assim, que não pegaram aí nesse diagnóstico, a criança tá falando, mas às vezes tá com dificuldade de aprendizagem. Será que isso também pode ser alguma coisa, algum déficit auditivo? Como que a escola ali faz, os pais vão ter essa avaliação na criança que não tá conseguindo aprender bem? O aprendizado, na verdade, então ele ali a gente chega naquele ponto quando a gente teve um desenvolvimento bom de linguagem, de audição, de visão. Então, uma criança pode falhar no aprendizado pelas mesmas questões que a gente falou da linguagem. Porque ela não está enxergando bem, porque ela não está escutando bem, porque ela está com um problema emocional, ela não dá conta daquela demanda. Às vezes, a criança tem um déficit intelectual leve ou limítrofe, que ele só aparece quando a demanda é maior do que ela é capaz de fazer, né? Pode ser um problema pedagógico. Então, os transtornos de aprendizagem, eles podem ser secundários. Então, ela tem um déficit intelectual, ou ela não escuta bem, ela não enxerga bem, ou ela tem um transtorno emocional, né? Ou ele pode ser primário, que a gente chama de transtorno específico de aprendizagem. A criança escuta bem, ela enxerga bem, ela está bem emocionalmente, ela tem um intelectual normal e ela não consegue aprender a ler e escrever, por exemplo, ou não consegue aprender matemática. Então, quando a gente tem uma criança que falha no aprendizado, a gente vai ter que avaliar todas essas questões, né? Então, uma avaliação neurológica, uma avaliação audiológica, visual. Mas pede tudo? Então, chega lá, você faz o xizinho? Não, a gente vai fazer a avaliação clínica, né? A foniatria faz uma avaliação bem detalhada da escrita, tudo. A consulta foniátrica, eu falo, é 2, 3 horas de consulta, dependendo do caso. E aí a gente vai solicitar as avaliações, exames de acordo com cada caso. A gente não é uma receita de bolo que vai lá. Mas a aprendizagem é uma coisa muito complexa. Às vezes o diagnóstico, né, Brenda? A gente não fecha o diagnóstico ali. A gente fecha o diagnóstico durante o processo. Puxa, mas se eu não tenho o nome da doença, eu fico parada, não posso fazer nada? Não, a terapia é para o quadro clínico. Exato. Claro que se a gente tiver um nome, a gente consegue saber como que evolui, orientar a família. Mas eu não preciso ficar esperando o diagnóstico, porque às vezes ele demora. Mais uma pergunta aqui, ó. Doutora Brenda, amamentar contribui para desenvolver a fala? É verdade? É verdade, né? A doutora Celerino falou pra gente que boa parte aí, né, da questão da fala, da linguagem, tem a ver com a motricidade oral, né? Então, a gente precisa do desenvolvimento motor, face, boca, língua, né? A musculatura dessa região. Então, com certeza, a amamentação contribui, sem dúvida alguma. Estimular a amamentação, tá certo. A gagueira é genética? O que vocês acham? Perguntaram isso. Vamos lá. Durante muito tempo, se acreditou que a gagueira era de causa emocional. Tá? Eu mesmo, quando comecei a fazer foniatria, não vou dizer há quantos anos atrás, aprendi que a gagueira era emocional, que a criança virava gaga, porque a gente ficava chamando atenção para as falhas de fluência. Então, vamos entender. O que é fluência? Esse ritmo aqui que eu estou falando. A disfluência são quebras nessa temporalização. Então,
repetições, prolongamentos, bloqueios, tá? Então, só assim, não, toda criança, no desenvolvimento normal da linguagem, ela pode ter disfluência. Seria disfluência normal da infância. E aí, a mãe fala, ai, fala direito, não fala assim, e a criança vai ficando insegura e vira gaga. Gente, isso não existe, isso já caiu por terra. Infelizmente, já peguei até fonoaudiólogo falando isso, não é, tá? A gagueira é um transtorno dos núcleos da base, que é o que dão essa velocidade de fala para a gente, tá? A causa pode ser genética, já tem famílias descritas que têm alterações nos lisossomos, enfim. Pode ser lesional, uma criança que nasceu, teve uma hipóxia, algum fator que lesou o sistema nervoso, tá? Então, sim, a gagueira, ela é de causa orgânica, ela tem uma maior incidência familiar, ela dá mais os meninos, tá? E ninguém vira gago porque tá imitando um amiguinho na escola que é gago, porque tem esse preconceito. Meu filho tem um amiguinho e tá imitando o amiguinho, tá? Então, a gente nem fala gago, tá? Agora é pessoa que gagueja. Porque a gagueira não define a pessoa, ele não é o gago, ele é uma pessoa que gagueja, né? O termo correto agora para a gente usar. E sim, essa disfluência, ela também precisa de um tratamento fonoaudiológico. A gente faz uma avaliação médica para afastar fatores orgânicos que possam estar influenciando e o tratamento é fonoaudiológico. Quanto mais cedo esse tratamento começar, maior a chance dele melhorar a fluência. Sim, tá certo. E aí tem mais uma pergunta aqui, doutora Brenda. Como que você trabalha nesses casos em conjunto com a foniatria, em geral? Em conjunto com a foniatria, uma maior galera aí, né? Né? Então, a equipe multi, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento num geral, é muito importante, né, gente? Porque vamos imaginar, o desenvolvimento infantil é muito amplo. Parte motora, parte cognitiva, linguagem, parte sensorial. É impossível que um único especialista consiga cuidar e fazer uma abordagem integral da criança, né? Então, assim, pediatra, neuro ou psiquiatra infantil em alguns casos, o otorrino, especialista em foniatria, a fono, o TO, né, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, gente, toda essa galera, né, Sim. precisa estar presente quando a gente está falando de qualquer transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Lógico, cada criança vai ter suas nuances, né, as dificuldades maiores em uma área ou outra, mas em geral, toda essa equipe multi é essencial, Sim. né.